Jesus esteja com todos nós, agora e sempre. Que Ele nos conduza, que Ele nos oriente, que Ele nos mostre o caminho. Estamos procurando entender, aprender a respeito da espiritualidade, que é o nosso caminho, é a nossa tarefa, cuidar da nossa espiritualidade, da nossa parte espiritual. Como nós estamos falando sobre os espíritos, sobre sua entidade, nós vamos falar sobre a distinção dos bons e dos maus espíritos. Se a identidade absoluta dos espíritos, em muitos casos, é uma questão acessória e sem importância, não ocorre o mesmo com a distinção dos bons e dos maus espíritos. Sua individualidade pode ser indiferente, sua qualidade não o será jamais. Em todas as comunicações instrutivas, será, pois, sobre esse ponto que se deverá concentrar toda a atenção, porque só Ele poderá nos dar a medida da confiança que poderemos conceder ao Espírito que se manifesta, qualquer que seja o nome sob o qual o faça. O Espírito que se manifesta é bom ou mau? A que grau da escala de espírito lhe pertence? Aí está a questão capital. Julgam-se os espíritos, nós o dissemos, como se julga os homens pela sua linguagem. Suponhamos que um homem receba 20 cartas de pessoas que lhe são desconhecidas, pelo estilo, pelos pensamentos, enfim, por uma porção de sinais, julgará as que são instruídas ou ignorantes, polidas ou mal educadas, superficiais, profundas, frívolas, orgulhosas, sérias, levianas, sentimentais, etc. Ocorre o mesmo com os espíritos. Deve-se considerá-lo como correspondente, que jamais foram vistos, e se perguntar o que pensaria do saber, do caráter do homem que dissesse ou escrevesse semelhantes coisas. Pode-se colocar como regra invariável e sem exceção que a linguagem dos espíritos está sempre em razão do seu grau de elevação. Os espíritos realmente superiores não apenas dizem boas coisas, mas o dizem em termos que excluem da maneira mais absoluta toda trivialidade. Por boas que sejam essas coisas, se estão manchadas por uma só expressão que cheire a baixeza, é um sinal indubitável de inferioridade, com mais forte razão se o conjunto da comunicação fere as conveniências pela sua grosseria. A linguagem revela sempre sua origem, seja pelo pensamento que traduz, seja por sua forma, e então mesmo que o espírito quisesse nos enganar sobre sua pretensa superioridade, bastaria conversar algum tempo com ele para apreciá-lo. A bondade
e a benevolência são ainda os atributos essenciais dos espíritos depurados. Não tem ódio nem pelos homens, nem pelos outros espíritos. Lamentam as fraquezas, criticam os erros, mas sempre com moderação, sem rancor, sem animosidade. Se admite que os espíritos verdadeiramente bons não pode querer senão o bem, e não dizer senão boas coisas, conclui-se-á que tudo que na linguagem dos espíritos revele uma falta de bondade e de benevolência não pode, então, emanar de um bom espírito. A inteligência está longe de ser um sinal certo de superioridade, porque a inteligência e a moral não caminham sempre conjuntamente. Um espírito pode ser bom, benevolente e ter conhecimentos limitados, ao passo que um espírito inteligente e instruído pode ser muito inferior em moralidade. Geralmente, crê-se que interrogando o espírito de um homem que foi sábio em uma especialidade na terra, obter-se-á mais seguramente a verdade. Isso é lógico, todavia não é sempre verdadeiro. A experiência demonstra que os sábios, tanto como os outros homens, sobretudo aqueles que deixaram a terra há pouco, ainda estão sob o império dos preconceitos da vida corporal. Não se desfazem imediatamente do espírito de sistema. Pode ocorrer, pois, que sob a influência de ideias que alimentaram sua vida e das quais fizeram título de glória, vejam menos claro do que pensamos. Não damos esse princípio como uma regra. Longe disso. Dissemos apenas que isso se vê e que, por conseguinte, sua ciência humana não é sempre uma prova de sua infalibilidade como espírito. Submetendo-se todas as comunicações a um exame escrupuloso, perscrutando e analisando o pensamento e as expressões, como se faz quando se trata de julgar uma obra literária, rejeitando sem hesitar tudo que peca pela lógica e pelo bom senso, tudo que desminta o caráter do espírito demitido a se manifestar, se desencoraja os espíritos enganadores que acabam por se retirar, uma vez bem convencidos que não pode nos iludir. Repetimos, esse meio é o único, mas é infalível, porque não há comunicação que possa resistir a uma crítica rigorosa. Os bons espíritos, com isso, não se ofendem jamais, uma vez que eles mesmos aconselham, e porque nada têm a temer do exame. Somente os maus se melindram e a desaconselham, porque têm tudo a perder, e por isso mesmo provam o que são. Então, vocês estão vendo, gente, como não está sendo fácil, né? Como a gente precisa mesmo. Porque às vezes a gente fala, eu já sei disso, isso daí é bobagem. Faz tempo que eu sei isso. Mas acontece que a gente pensa que sabe. E no fim a gente, né, precisa ter cuidado porque a gente não cai na malha, né, das coisas erradas. Eis a esse respeito o conselho dado por São Luís. Então, São Luís nos diz: qualquer que seja a confiança legítima que vos inspire os espíritos que presidem os vossos trabalhos, há uma recomendação
que nunca é demais repetir é que deveríeis ter sempre presente no pensamento, quando vos entregais aos vossos estudos, é a de pesar e amadurecer, é a de submeter ao controle da razão mais severa todas as comunicações que recebais, não negligenciar, desde que um ponto vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro, de pedir as explicações necessárias para vos fixar com precisão. E assim que São Luís nos orienta. E a gente agradece muito, né? Porque quando o Kardec, naquela época, ele estava formando os livros, né? Porque ele já tinha muita inteligência, ele era muito culto, né? E esses espíritos ainda vinham espontaneamente, sempre dá um temperinho diferente, algo mais, uma orientação. E ó, Kardec ia observando, ia formando, né? Até que ele começava então a fazer seus livros, editá-los, né? E mesmo doente, ele ainda continuava trabalhando. Ele e toda a turma que fazia parte dos trabalhos. E graças a eles, a gente agradece muito. E nessa época difícil a gente ter como a gente se aprender, como a gente seguir alguma coisa. Que Deus nos abençoe a todos nós.